E agora nós vamos falar de uma outra situação muito difícil, que vem tendo muita repercussão desde a semana passada, que é a morte do João Alberto, que morreu espancado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nós estamos em contato agora com Roberta Bertoldo, que é delegada que investiga o caso da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre. Delegada, boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com você. Delegada, eu queria saber as últimas informações em relação a esse caso, além dos agressores diretos aí de João Alberto, também foi pedida a prisão da funcionária que estava acompanhando essa situação, o momento em que ele foi espancado? Sim, a Polícia Civil trabalha, então, desde a quinta-feira, analisando a conduta destas pessoas que estão diretamente relacionadas à morte de João, e, portanto, decidiu, ainda durante o final de semana, após realizar algumas diligências e inquirir algumas pessoas, em representar pela prisão de uma mulher que aparece nas imagens e que era alguém que vinha sendo bastante questionada sobre a sua participação naquele momento pela população de um modo geral. Então, encaminhamos este pedido judicial que foi deferido, tendo sido decretada, então, a prisão temporária desta mulher pelo prazo de 30 dias, fica à disposição da investigação e também da justiça. Nós seguimos realizando nossas investigações e o nosso objetivo é apurar de forma muito objetiva a conduta de cada um daqueles indivíduos que estão vinculados ao empreendimento, seja ele supermercado, seja ele a empresa de segurança, para que nós possamos dar uma resposta concreta à sociedade sobre a autoria deste caso que causou tanta repercussão até mundial. O que passa para a gente é que são informações muito contraditórias ao que levou à morte dele mesmo, espancado como foi, e se tenta colocar problemas que teriam ocorrido anteriormente, alguns falam em outros dias em que ele também teria estado no supermercado. Essa funcionária, por exemplo, chegou a alegar que a saúde estava debilitada para não impedir as agressões, só que no momento ela impediu que outras pessoas também filmassem a agressão, é uma coisa que chamou atenção desde que as imagens começaram a circular, a posição dela filmando sem fazer nada, não é? E ela se aproximou dele no momento em que supostamente ele estaria pedindo ajuda, porque ele sabia que poderia morrer, não é? Sim, sim. Desde a noite do fato, de um modo geral, todas as pessoas que assistiram a esses vídeos que foram veiculados nas redes sociais sempre indagavam e questionavam a Polícia Civil sobre esta conduta e reivindicavam, portanto, uma resposta mais contundente em relação a ela. Portanto, na tarde de ontem, isto foi dado à sociedade. Nós firmamos aqui o nosso compromisso de apurar de forma isenta e imparcial a conduta de cada um daqueles funcionários naquilo que a sua ação ou a sua omissão contribuiu para o resultado morte. Então, as pessoas podem ficar extremamente tranquilas com relação a isso, que nós estamos coletando dados probatórios para que isso seja bem concreto e que este posicionamento, a partir das imagens que nós vemos ali, esteja ligado de alguma forma ao resultado morte. Este é a principal preocupação da Polícia Civil e nós trabalhamos de uma forma muito exaustiva nesse aspecto, no sentido de rever as imagens, no sentido de também esmiuçar os depoimentos e reinquirir as pessoas para que isso tudo fique bem claro. Se houveram fatos pretéritos em relação à vítima, de que tenha agido de alguma forma inoportuna no interior do supermercado, estes fatos não têm o poder de retirar o tom agressivo, as condutas exageradas e desproporcionais que não têm justificativa de terem sido perpetradas naquele momento, tanto que vieram a causar a morte da vítima, que se pode ouvir em diversas oportunidades, em forma
não estar conseguindo respirar e, portanto, pede ajuda, pede que o soltem e ninguém, assim, leva em consideração. Agora, eles chegaram a dizer o porquê de não terem soltado ele naquele momento, porque ele já estava imobilizado, então o que se espera é que segurança, se houvesse algum problema, conseguisse mobilizar alguém que supostamente estivesse colocando em risco algum funcionário ou algum outro cliente da loja, mas ele já estava imobilizado. Eles chegaram a explicar o porquê deles terem prosseguido com a violência? Bem, estes dois indivíduos, eles foram autuados em flagrante na data do fato, na noite do fato, por homicídio triplamente qualificado por asfixia, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Na ocasião deste depoimento, acompanhados de advogado, usaram de seu direito constitucional ao silêncio. Nós fizemos uma solicitação judicial para que pudéssemos, então, reinquiri-los. Esta autorização foi emitida ontem. Hoje, nós estamos fazendo o agendamento do depoimento de um deles, já que o outro, por meio de seu advogado, informa que permanecerá em silêncio e nada prestará esclarecimentos quanto ao fato. Além disso, seu advogado opõe circunstâncias de temor em relação à segurança deste indivíduo e, portanto, por isso, já se coloca de antemão dizendo de que ele não prestará depoimento. E, delegada, como é que é o encaminhamento do caso, se eles continuarem se recusando a prestar depoimento, a dar mais informações sobre os motivos deles terem agido como eles agiram, se eles continuarem em silêncio? Bem, toda pessoa que é investigada por qualquer fato delituoso previsto no ordenamento jurídico tem um direito constitucional ao silêncio. Esta pessoa ela pode permanecer em silêncio desde a fase de investigação policial até a instrução judicial, até o julgamento. É um direito que a Constituição lhe assegura. O que até o momento nós temos nos valido é das provas testemunhais e também das imagens que não só foram veiculadas nas redes sociais, mas também as imagens que nós coletamos do circuito interno de câmeras de vigilância do próprio empreendimento, que nos mostra a conduta de todos, no entanto, não nos traz o som. Essas imagens de vigilância, como são desprovidas de som, fazem com que nós não consigamos saber o que essas pessoas trataram entre elas e se houve ou não algo de ofensivo entre elas. Perfeito, vamos continuar acompanhando esse caso. Só para fecharmos, delegada Roberta, há algum indício de racismo nessa situação toda? Porque o senhor coloca é um homem negro, espancado, a gente sabe de todo o histórico que temos aqui no Brasil, de uma violência muito maior contra os negros, e foi uma situação que se colocou no momento em que o mundo todo observa isso. Nós tivemos manifestações, inclusive, no exterior em relação a isso. Agora, pelos procedimentos, pelos depoimentos que foram ouvidos até agora, não dos diretamente implicados, mas outros depoimentos, há algum indício que confirme isso? Bem, com relação a essa questão racial, que desde a noite do fato vem sendo trazida de uma forma muito contundente, muitos debates vêm se travando sobre os fatos criminais que são previstos no ordenamento jurídico e que prevêem crimes de racismo ou injúria racial ou motivações racistas. O que a Polícia Civil afirma de forma categórica é que todos os fatos e motivações, sejam elas discriminatórias ou não, estão sendo levados em conta, não há dúvida nenhuma disso. Nós estamos buscando elementos probatórios para que nós possamos confirmar que isso ocorreu ou não. É preciso que nós tenhamos provas, elemento probatório suficiente a indicar a ocorrência de todas essas situações. E eu asseguro que, de parte da Polícia Civil, nós estamos tendo um tratamento extremamente sério e rigoroso no que toca ao racismo, e ao final desta investigação, todas essas perguntas terão a sua resposta. No momento, nós estamos ainda em fase de coleta de material probatório
para que essas questões, sim, venham a ser esclarecidas e não há dúvida nenhuma que serão esclarecidas. Ouvimos Roberta Bertoldo, que é delegada que investiga o caso João Alberto em Porto Alegre, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre. Delegada Roberta Bertoldo, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde.